Os estudos de projeto para um bombardeiro supersônico tripulado começaram em 1949 e continuaram na década de 1950. A gênese de criação veio a partir do programa Generalized Bomber Study, ou Gable 2, emitido em fevereiro de 1949 pelo Comando de Pesquisa e Desenvolvimento Aéreo, o ARDC, na base aérea de White Person, em Ohio, para o desenvolvimento de um avião supersônico de longo alcance tripulado e que fosse um avião bombardeiro. O programa Gable 2 tinha tudo, desde apoio financeiro quase restrito a recursos humanos extensos com os melhores engenheiros da época nos Estados Unidos. O projeto procurou os melhores dados quantitativos possíveis, desafiando a indústria a conceber as suas próprias soluções para atingir o objetivo inicial do programa. O trabalho do projeto do bombardeiro proposto deveria começar menos de 2 anos após o voo supersônico sustentado ter sido alcançado nos Estados Unidos. Apesar dos ceticismos dos engenheiros, principalmente na questão dos motores supersônicos, vários empreiteiros apresentaram propostas. Esses incluíam Boeing, Convair, Curtiss, Douglas, Martin e North American Aviation. A maioria das submissões foi relativamente simples, pouco ambiciosa e cara. Mas a Convair, que já havia revelado a sua larga experiência com o avião de asa delta XF-92A, mostrou-se estar à frente de seu tempo. Os engenheiros e os militares americanos corriam contra o tempo em plena Guerra Fria. As capacidades dos jatos precisavam ser suficientemente elevadas para garantir a destruição mútua assegurada na possibilidade de a Guerra Fria se tornar nuclear. E a guerra aérea rapidamente se tornou um elemento-chave desse período. Todos os países queriam os caças mais rápidos e todos os bombardeiros precisavam da capacidade de transportar as armas nucleares mais destrutivas. Em agosto de 1952, o projeto da Convair foi considerado superior com os 4 novos motores J-79 supersônicos para o protótipo Convair MX-1626. De acordo com Guston e Chilchrist, a proposta da Boeing foi considerada igualmente boa, mas o seu contrato separado para produzir o Boeing B-52 Straight Fortress sem dúvida influenciou esta competição. O design do protótipo da Convair se beneficiou da asa delta contemporânea usada por muitos caças da época, e ainda assim, de alguma forma, a Convair conseguiu torná-la ainda mais futurista. Assim nasceu o bombardeiro Convair B-58A Hustler, tornou-se o primeiro bombardeiro supersônico em série de longo alcance do mundo. O primeiro B-58 Hustler voou em 1956, iniciou sua carreira operacional de fato em 1960, quando a Convair começou a entregar o Hustler para a base aérea de Carswell, no Texas, e para a base aérea de Bunker Hill, em Indiana. Os B-58 de Carswell foram posteriormente transferidos para a base aérea de Little Rock, em Arkansas. O B-58 é o primeiro bombardeiro supersônico do mundo e também o primeiro a atingir Mach 2. Durante toda a sua carreira, o B-58 estabeleceu 19 recordes mundiais diferentes de velocidade, altitude e carga útil, alguns dos quais ainda permanecem até hoje. O Hustler era muito mais avançado tecnologicamente para a época. Foi a primeira aeronave a ser construída com um sistema de navegação inercial estelar, a primeira a usar extensivamente painéis alveolados de alumínio e a primeira a usar assentos ejeitáveis encapsulados. O bombardeiro Convair B-58 teve um impacto muito grande no desenvolvimento da indústria da aviação americana. Pela primeira vez na prática nos Estados Unidos, foi possível testar uma abordagem sistemática para gerenciar o programa de criação de aeronaves. O B-58 sofreu um índice de acidentes infelizmente alto durante os primeiros anos de serviço, combinado com custos operacionais muito elevados, fez com que apenas 116 fossem construídos e foram retirados de serviço em 1970. Os custos do programa também foram recordes, os quais, levando em consideração a liberação de 116 bombardeiros, ultrapassaram 3 bilhões de dólares. A imprensa americana daqueles anos escreveu que o bombardeiro Convair B-58A foi produzido em ouro puro. Já conferiu as nossas camisetas na loja Ara Militar?
Venha conferir, temos canecas, botões e tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. O bombardeiro supersônico foi feito de acordo com um projeto de sistema sem cauda e tinha uma asa delta de nível médio, de pequeno alongamento e de grande varredura. Para sua classe, a aeronave foi distinguida pelo seu tamanho pequeno, um comprimento de 29,5 metros, altura de 8,9 metros e envergadura na casa dos 17,3 metros. O fornecimento de altas velocidades de voo forçou os projetistas a desenvolver um projeto de estrutura única. Praticamente toda a superfície da qual era feita de estruturas de alumínio coladas em 3 camadas. A aeronave foi então equipada com 4 motores turbojato J79GE5, fabricados pela General Electric, que desenvolveram empuxo na velocidade máxima de 5.400 kgf e no modo pós-combustão de 7.070 kgf. O combustível estava localizado em 5 tanques internos, bem como em contêineres externos do tipo TCP, que continham 14.700 litros, e outro do tipo MB1, de 15.700 litros. Para equilibrar o bombardeiro quando se ultrapassava a velocidade do som, ou quando o contêiner de combustível era derrubado, o combustível podia ser bombeado para tanque interno de equilíbrio da cauda. Neste caso, a aeronave foi originalmente equipada com um sistema de reabastecimento no ar do tipo vara flutuante. Por sua vez, a asa do bombardeiro B-58A Hustler tinha um layout aerodinâmico muito progressivo e futurístico, incluindo um giro cônico. Este último não apenas resolveu os problemas de balanceamento, mas também tornou possível aumentar o alcance do voo e reduzir um pouco a resistência indutiva. Como o volume interno da asa era usado para localizar reservas de combustível, o aquecimento aerodinâmico da estrutura da asa durante os voos em velocidades supersônicas se tornou um grande problema. No caso de aquecimento, o bombardeiro podia perder combustível devido à evaporação pelo calor e pressão interna, bem como o bloqueio de tubulações ou a interrupção dos sistemas de transferência de combustível para equilibrar o equipamento. Com base nisso, recomendações especiais para o funcionamento do bombardeiro foram prescritas. Depois de decolar, o piloto tinha que ganhar altitude rapidamente antes de chegar às camadas frias da atmosfera, e também impôs um limite na duração do voo supersônico. A tripulação do bombardeiro consistia de 3 pessoas que foram colocadas em uma única cabine selada, uma após a outra. A cabine da tripulação foi equipada com sistema de ar-condicionado. O piloto estava no primeiro compartimento, no segundo navegador ou marcador e no terceiro operador de armas defensivas. Quando o supersônico B-58 Hustler entrou em serviço em 1961, seus 3 tripulantes tinham assentos ejetáveis individuais. No entanto, a ejeção em velocidades acima de 1.070 km/h era extremamente perigosa. A rajada de vento em Mach 2 podia arrancar o capacete de um membro da tripulação e fazer seus braços e pernas se debaterem sem controle. Outro problema estava na altitude. Acima de 40.000 pés, a pressão do ar é muito baixa para sustentar a vida, e as temperaturas ambientes estavam próximas de menos 50 graus Celsius. Foi então que a Stanley Aviation inovou com uma solução que permitiria a ejeção segura em velocidade supersônica. Um sistema de ejeção de cápsula dobrável em alta velocidade e em alta altitude, semelhante a uma casca de ovo. A cápsula foi adotada para retrofit no final de 1962, tornando o B-58 a primeira aeronave da USAF com sistema de ejeção de cápsulas. Ele poderia ser usado em todo o envelope de voo até 70.000 pés em Mach 2. A cápsula possui portas herméticas em conchas e pressurização e fornecimento de oxigênio independentes. A cápsula do piloto continha uma alavanca de controle e outros controles necessários para pilotar a aeronave enquanto encapsulada. Tinha uma janela transparente grande o suficiente para permitir que ele visse a maior parte do painel de instrumentos dianteiro. Para a defesa e ataque,
O B-58A Hustler contava com meios de contramedidas eletrônicas. Um operador ficava responsável por esta função. O complexo defensivo incluía uma estação de radar AN/ALR-12 com 4 antenas, oferecendo visibilidade total. Já seus meios ofensivos se baseavam na capacidade de acoplar bombas convencionais e nucleares, como a bomba MK-43, na fuselagem externa do bombardeiro. Os primeiros bombardeiros B-58A começaram a entrar em serviço com a aviação estratégica dos Estados Unidos como transportadora de armas nucleares de médio alcance, mesmo antes da conclusão de todo o programa de testes em agosto de 1960. O raio de combate desses bombardeiros permitiu que eles atacassem alvos militares dentro do território da União Soviética até os Montes Urais. A principal tarefa das tripulações do bombardeiro supersônico B-58A Hustler era a destruição de objetos do sistema de defesa aérea soviético. Seu desmantelamento poderia abrir caminho para os pesados bombardeiros subsônicos B-52 e B-47. Mantenha-se bem informado, apoie o Área Militar, se inscrevendo e ativando o sino de notificação.